Oi, 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 vamos dar continuidade aqui à leitura do livro A Mentalidade da Abundância. Vamos para o capítulo 2. Gente, uma dica que eu dou, né? Caso você queira acelerar o vídeo um pouquinho, tem como, viu? Você pode pôr no 1.25, no 1.5, 1.75 e até no 2.0. Alguns vídeos eu coloco até no 2.0, fica melhor para a gente assistir. Vamos lá, se você estiver compreendendo o texto, vale a pena. Capítulo 2. Veja-se alcançando novos níveis. Um dos aspectos mais importantes de nos vermos como Deus nos vê envolve o desenvolvimento de uma mentalidade abundante e próspera. Como já explicamos, o modo como nos vemos nos torna mais fortes ou nos destrói. Verdade isso, né, gente? Entenda, Deus já o equipou com tudo o que você precisa para viver uma vida próspera. Ele plantou em você sementes cheias de possibilidades, de potencial incrível, de ideias criativas e de sonhos. Mas não é porque estas coisas estão no seu interior que elas servirão para alguma coisa. Você precisa começar a explorá-las. Em outras palavras, você tem que acreditar, sem sombra de dúvida, que tem o que é preciso. Deve ter uma mente que é filho de Deus Altíssimo e que foi criado para grandes feitos. Deus não fez para ser mediano. Deus o criou para se sobressair e lhe deu habilidade, discernimento, talento, sabedoria e poder sobrenatural para fazê-lo. Você tem tudo o que precisa neste momento para cumprir o destino que lhe foi dado por Deus. Gente, isso é muito verdade, porque a partir do momento que você nota que você tem o potencial dentro de você, que você acredita que aquilo é capaz, você consegue. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Note que essa descrição está no pretérito. Deus já fez. Ele já depositou dentro de nós tudo o que precisamos para ter sucesso. Agora cabe a nós começar a agir em consonância com o que já temos. Lembre-se, era isso que Abraão tinha que fazer. 20 anos antes de Abraão ter um filho, Deus falou com ele, dizendo: Abraão, fiz você o pai de muitas nações. Abraão poderia ter respondido: Quem? Eu? Não sou pai, não tenho filhos, mas escolheu acreditar no que Deus disse a seu respeito. Sua atitude foi: Deus, isso não parece possível em termos naturais, mas não vou duvidar da sua palavra. Não vou tentar entender racionalmente, só vou concordar. Se você diz que Sara e eu podemos ter um bebê na nossa idade, por mais estranho que pareça, eu vou acreditar em você. É isso, Deus está te dizendo o tempo inteiro. E muitas vezes a gente não acredita na nossa potencialidade, né? Curiosamente, o tempo verbal da promessa de Deus a Abraão era o pretérito, e embora carregasse uma realidade presente, bem como uma realização futura, Deus já a considerava efetiva. Fiz de você um pai de muitas nações. Obviamente, Deus planejava dar um filho a Abraão, mas no que lhe dizia respeito já estava tudo combinado. No entanto, Abraão tinha a responsabilidade de confiar em Deus e de acreditar nele. E, de fato, cerca de 20 anos depois, Abraão e Sara tiveram um filho, a quem deram o nome de Isaque. Da mesma forma, ao longo da Bíblia, Deus anunciou coisas incríveis a seu respeito, mas essas bênçãos não aconteceram de forma automática. Você tem que fazer sua parte, acreditando que é abençoado, vendo como sendo abençoado, agindo como alguém abençoado. Quando o fizer, a promessa se tornará uma realidade em sua vida. Por exemplo, a Bíblia diz: nós somos mais do que vencedores. Ela não diz que seremos mais do que vencedores quando ficarmos mais fortes, envelhecermos ou alcançarmos algum nível espiritual elevado. As Escrituras dizem que somos mais do que vencedores neste exato momento. Bem, Joel, isso não deve ser verdade na minha vida, ouço dizer.
tantos problemas, tantas coisas contra mim. Talvez quando eu sair dessa confusão, consiga ser mais do que um vencedor. Não. Deus não declara que você é mais do que vencedor nesse. Deus declara que você é mais do que vencedor nesse exato momento. Se começar a agir e a falar de acordo, vendo-se como mais que vencedor, viverá uma vida abundante e vitoriosa. Você tem que compreender que o preço para ter alegria, paz e felicidade já foi pago. Faz parte do pacote que Deus colocou à sua disposição. Não perca o melhor de Deus. Muitos anos atrás, quando o voo transatlântico ainda era raro, um homem queria viajar da Europa para os Estados Unidos. Ele trabalhou duro, economizou cada centavo extra que podia e finalmente conseguiu o suficiente para o bilhete do cruzeiro. Naquela época, o tempo de viagem para atravessar o oceano era cerca de 2 ou 3 semanas. Ele saiu e comprou uma mala, enchendo-a de biscoitos e queijo. Não tinha dinheiro para mais. Presta atenção nessa história aí, que ela é muito interessante, viu? Uma vez a bordo, todos os outros passageiros encaminhavam-se à sala de jantar grande e ornamentada para fazer as suas refeições gourmet. Enquanto isso, o pobre homem ficava em um canto comendo seu queijo com biscoito. E era assim todos os dias. Ele podia sentir o cheiro da comida deliciosa servida na sala de jantar. Ouvia os outros passageiros elogiando a comida enquanto esfregavam a barriga e diziam, empanturrados, comentando que precisariam de uma dieta depois da viagem. O pobre viajante queria se juntar aos outros hóspedes na sala de jantar, mas não tinha dinheiro extra. Às vezes, ficava acordado à noite, sonhando com as refeições suntuosas descritas pelos hóspedes. No final da viagem, um homem se aproximou dele e disse: Senhor, não posso deixar de notar que você sempre está ali comendo queijo com biscoito na hora da refeição. Por que você não vem à sala de jantar e come conosco? O rosto do viajante ficou corado de vergonha. Bem, para dizer a verdade, eu só tinha dinheiro suficiente para o bilhete. Não tenho dinheiro extra para comprar refeições chiques. O outro passageiro arqueou as sobrancelhas, surpreso, balançando a cabeça e disse: Senhor, você não sabia que as refeições estão incluídas no preço do bilhete? Suas refeições já foram pagas. Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu também, viu, gente? Não pude deixar de pensar em quantas pessoas se parecem com aquele viajante ingênuo. Elas estão perdendo o melhor de Deus por não perceberem que as coisas boas da vida já foram pagas. Podem estar a caminho do céu, mas não sabem nem o que está incluso no preço do bilhete. Sempre que andamos com essa mentalidade de verme, es- acabamos comendo mais queijo com biscoito. Cada vez que nos encolhemos e dizemos, não consigo, não tenho o que é preciso, acabamos comendo mais queijo com biscoito. Cada vez que andamos por aí, cheios de medo, preocupações, ansiedade ou estamos nervosos com alguma coisa, acabamos comendo mais queijo com biscoito. Amigo, quanto a você eu não sei, mas eu estou cansado desse queijo com biscoito. Chegou a hora de avançar para a mesa do jantar de Deus. O Senhor preparou para você um banquete fabuloso, rico em todas as iguarias que se possa imaginar, e já foi pago. Deus tem tudo o que você precisa: alegria, perdão, restauração, paz, cura. O que você precisa dar está ali esperando na mesa do banquete de Deus. Basta puxar a cadeira e tomar o lugar que ele reservou para você. Você pode ter passado por grandes decepções na vida ou enfrentando reveses sérios. Bem-vindo ao mundo real. Mas você precisa se lembrar de que é filho de Deus Altíssimo. O fato de algo não ter funcionado do jeito ou de alguma, do seu jeito ou de alguém o ter desapontado não muda quem você é. Se o seu sonho morrer, sonhe outro. Se for nocauteado, levanta-te e tente de novo. Quando uma porta se fecha, Deus sempre abre uma porta maior e melhor. Mantenha a cabeça erguida e fique atento às novidades que Deus quer trazer para a sua vida. Não vá para o canto da vida comer queijo com biscoito.
Você pode ter tido um começo de vida difícil, talvez tenha experimentado a pobreza extrema, o desespero, o abuso ou outras coisas negativas na infância. Talvez se sinta tentado a deixar que essa experiência negativa defina o seu rumo. Mas não é porque a sua vida começou dessa forma que ela terá que terminar do mesmo jeito. Você precisa ter uma visão renovada do que Deus pode fazer em sua vida e desenvolver uma mentalidade abundante. Talvez você tenha vindo de um ambiente pobre ou não tenha muitos bens materiais neste momento. Tudo bem. Deus reserva coisas boas para você lá na frente, mas deixe-me adverti-lo. Não permita que essa imagem de pobreza se enraize dentro de você. Não se acostume a viver com menos, a fazer menos e a ser menos ao ponto de um dia relaxar e aceitar, pensando: sempre fomos pobres, é assim que temos que ser. Não. Comece a olhar com os olhos da fé. Veja-se alcançando novos níveis. Veja-se prosperando. E guarde essa imagem na sua mente e no seu coração. Você pode viver na pobreza no momento, mas não deixe nunca a pobreza viver em você. A Bíblia diz: Deus tem prazer em fazer seus filhos prosperarem. Quando os filhos de Deus prosperam espiritual, física e materialmente, esse crescimento faz regozijar. Passar pela vida com uma mentalidade de pobreza, passar pela vida com uma mentalidade de pobreza não é glorificar para Deus. Não honra seu grande nome. Deus não se apraz com o fato de passarmos pela vida derrotados, deprimidos, eternamente desencorajados por nossas circunstâncias. Não. Deus se alegra com o fato de desenvolvermos uma mentalidade abundante. Muitas vezes ficamos satisfeitos e complacentes, aceitando o que quer que venha ao nosso encontro. Fui o mais longe que pude. Nunca mais serei promovido. Essa é a minha sina. Isso não é verdade. Sua sina é crescer de forma contínua. Sua sina é ser vencedor, ser próspero em todas as áreas. Pare de comer biscoito com queijo e entre na sala de jantar. Deus o criou para coisas incríveis. Que tragédia seria passar a vida sendo filho do rei aos olhos de Deus, mas alguém pobre e humilde aos próprios olhos? Foi exatamente o que aconteceu com Mefibosete, um jovem descrito pelo Antigo Testamento. Não se acomode na mediocridade. Mefibosete era neto do rei Saul e filho de Jonatas. Você deve se lembrar de que Jonatas, o filho de Saul e Davi, eram melhores amigos. Eles fizeram uma aliança verdadeira, semelhante à aliança antiga de irmãos de sangue. Assim, o que quer que um tivesse, pertencia também ao outro. Se Jonatas precisasse de comidas, roupas ou dinheiro, poderia ir até a casa de Davi e pegar o que precisasse. Além disso, de acordo com a aliança, se algo acontecesse a um desses dois homens, o irmão seria obrigado a tomar conta da família do outro. O rei Saul e seu filho Jonatas foram mortos em uma batalha no mesmo dia. Quando a notícia chegou ao palácio, uma serva agarrou Mefibosete, o filhinho de Jonatas, e saiu correndo. Ao deixar Jerusalém na pressa, a serva tropeçou com a criança nos braços e caiu. Por conta da queda, Mefibosete ficou aleijado. A serva transportou o filho de Jonatas até Lodebar, uma das cidades mais pobres e desoladas de toda a região. Foi lá que Mefibosete, neto do rei, viveu quase toda a sua vida. Reflita sobre isso. Apesar de ser o neto do rei, ele vivia em condições terríveis. Davi sucedeu Saul como rei, e anos mais tarde, quando a maioria mal se recordava de Saul e Jonatas, Davi perguntou aos seus servos: Ainda há alguém na casa de Saul a quem eu possa demonstrar bondade em nome de Jonatas? Lembre-se de que hum, Lembre-se de que isso fazia parte da aliança de Jonatas e Davi. Mas se algo acontecer comigo, você cuidará da minha família. Mas naquele momento, a maioria da família de Saul já estava morta, e por isso a pergunta. Um dos servos de Davi respondeu: Sim, senhor, Jonatas. Sim, senhor. Jonatas tem um filho que ainda está vivo, aleijado dos pés. Ele vive em Lodebar.
Davi disse: Vá buscá-lo e traga-o para o palácio. Quando Mefibosete chegou, estava sem dúvida assustado. Afinal, seu avô tinha perseguido Davi por todo o país, tentando matá-lo. Agora que a família de Saul havia sido dizimada e não era mais uma ameaça, Mefibosete talvez achasse que Davi também planejava executá-lo. Mas Davi disse a ele: Não tenha medo, vou ser bom para você por causa de seu pai, Jonatas. Vou lhe devolver todas as terras que um dia pertenceram ao seu avô Saul. E a partir deste dia você comerá à minha mesa como se fosse um dos meus filhos. Davi tratou Mefibosete como realeza. Afinal de contas, ele era o neto do rei. Davi tinha uma aliança com o pai dele. A vida de Mefibosete foi transformada de modo instantâneo. Essa é a boa notícia. Mas pense em todos os anos durante os quais ele viveu na cidade suja de Lodebar. O tempo todo ele sabia que era realeza. Além disso, a aliança entre Davi e Jonatas era de conhecimento geral, como com base para apenas nisso. Mefibosete sabia que tinha direitos. Porque ele não entrou no palácio e disse: Rei Davi, sou o filho de Jonatas, estou vivendo na pobreza em Lodebar e sei que fui feito para mais do que isso. Estou aqui para reivindicar o que me pertence pela sua aliança com meu pai. Porque Mefibosete se contentou com a mediocridade, sua resposta inicial a Davi nos dá uma pista. Quando Davi lhe disse que iria cuidar dele, Mefibosete lhe fez reverência e declarou: Ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale o tanto quanto um cachorro morto. Reparou na autoimagem dele? Ele se via como um derrotado, um perdedor, um cachorro morto. Ele se via como um excluído. Sim, ele era o neto do rei, mas sua autoimagem o impedia de receber os privilégios que lhe eram de direito. Quantas vezes fazemos o mesmo? Nossa autoimagem é tão contrária à maneira como Deus nos vê que perdemos o melhor de Deus. O Senhor nos vê como campeões. Nós nos vemos como cachorros mortos. Mas, assim como Mefibosete precisou abandonar essa mentalidade de cachorro morto, substituindo-a por uma mentalidade abundante, você e eu devemos fazer o mesmo. Você pode ter cometido alguns erros na vida, mas caso tenha se arrependido com honestidade e tenha dado o seu melhor para fazer o bem desde então, não precisa mais viver com culpa e vergonha. Talvez você não seja tudo o que quer ser. Você pode ser aleijado física, espiritual ou emocionalmente. Isso não muda sua aliança com Deus. Você ainda é um filho de Deus, do Deus Altíssimo. Ele ainda tem coisas incríveis reservadas para você. Você precisa ser ousado e reivindicar o que lhe pertence. Deus não se apraz ao lhe ver vivendo em sua própria Lodebar pessoal, na pobreza, com baixa autoestima, com essa mentalidade de cachorro morto. Como você se sentiria se seus filhos tivessem esse tipo de atitude em relação a você? Imagine que está na hora do jantar e você tenha se esforçado para preparar uma deliciosa refeição. A comida está servida. Você está pronto para comer. Mas um de seus filhos entra de cabeça baixa e se recusa a sentar-se à mesa com a família. Ele se rasteja no chão, esperando que alguns restos ou migalhas caiam. Você diria: Filho, filha, o que você está fazendo? Venha até aqui e tome seu lugar. Eu preparei tudo isso para você. Você faz parte da família. Você me insulta quando age como um cachorro implorando por migalhas. Deus está dizendo algo semelhante. Você faz parte da família. Largue o biscoito e o queijo. Levante-se e receba o que lhe pertence por direito. Há muitos anos, tínhamos duas grandes cadeiras Les Boy em o nosso quarto em casa. As cadeiras eram deliciosamente confortáveis. E às vezes, quando eu queria assistir um jogo ou ler ou apenas ficar sozinho, pensando ou orando, ia para o quarto, fechava a porta e me afundava em uma dessas cadeiras. Era um ótimo lugar para simplesmente relaxar. Um dia cheguei em casa e não consegui encontrar nosso filho Jonathan em lugar algum. Fiquei preocupado, ele tinha uns 4 anos na época. Procurei em todos os lugares de sempre, ele não estava no quarto,
nem na sala de jogos, nem na cozinha. Fui lá fora e procurei na garagem, mas não consegui encontrá-lo. Por fim, fui para o meu quarto e percebi que a porta estava fechada. Quando a abri, lá estava o pequeno Jonathan na minha cadeira favorita. Suas pernas estavam para o alto, enquanto ele se recostava refestelado. Em uma das mãos segurava uma tigela de pipoca, na outra, o controle remoto da televisão. Olhei para ele e sorri, aliviado por tê-lo encontrado. Jonathan me olhou e disse: Papai, que vida boa. Segurei o riso, mas a observação de Jonathan fez com que eu me sentisse bem como pai. Fiquei feliz por ele se sentir confiante o suficiente para ir direto para o meu quarto e se sentar na minha cadeira favorita. Fiquei feliz por ele saber que fazia parte da família e que tudo o que eu tinha era dele. Você quer deixar seu Pai Celestial feliz? Então comece a avançar para a mesa de jantar. Comece a desfrutar das bênçãos. Largue o queijo e os biscoitos e venha para a sala de jantar. Você não precisa mais viver em culpa e condenação. Não precisa mais passar pela vida preocupado e cheio de medo. O preço já foi pago. Sua liberdade está incluída nos bilhetes se você se levantar e tomar seu lugar. Suba na sua cadeira do papai e desenvolva uma mentalidade abundante, vendo-se como a realeza de Deus. Gente, aqui eu termino o capítulo 2. Vou postar outro vídeo com os demais capítulos, né? Mas eu queria comentar um pouquinho aqui sobre a gente sair, né, dessa mentalidade de pobreza, dessa mentalidade de queijo com biscoito, né? Quantas vezes a gente fica só reclamando dos problemas, só reclamando da vida e esquece de agradecer pelo que a gente já tem. Então, comece a mudar essa mentalidade sua aí, que eu tenho certeza que o melhor de Deus vai vir para você. Então, é essa a minha mensagem aqui. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos e assistam todos os capítulos, que todos os capítulos têm mensagens muito lindas para a gente aplicar na nossa vida. Um abraço e até o próximo vídeo.